Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. No 6º mês, um anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da salvação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se eu não conheço homem algum? O homem respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que é considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retira-se. Palavra da salvação. Pois é, 2000 anos depois, olhando para trás, as coisas se purificam, as coisas ficam mais nítidas, mais claras. Mas naquele exato momento que tudo isso aconteceu, que eu acabo de ler, a coisa não era tão clara e tão bela assim. Era um baita problema, porque esta moça escolhida por Deus estava aí. Agora, a última frase, o anjo foi embora, né? Então ela estava lá sozinha para resolver uma questão. Em primeiro lugar, como vou contar isso ao José? Porque se o José não aceita, eu vou ser apedrejada pela lei judaica. Esta é a primeira consequência deste anúncio: apedrejamento até a morte. É isto que ela sabia quando ela disse sim. E a coisa foi tão complicada, né? A gente às vezes não vê bem os contextos, que ela imediatamente fez as malas, antes de mais nada, e foi ver a prima dela lá nas montanhas. E ficou 6 meses longe da família para ver se as coisas se acalmavam e se agitavam. E aí, de fato, se agitaram, ela voltou. Mas logo em seguida, mal desfeito as malas, ela já tinha que fazer de novo, porque tinha que ir a Belém para o recenseamento, já com o então marido, né? José. E lá de novo, quer dizer, tudo isso em questão de meses. E lá de novo, ela não encontra lugar,
e tem que improvisar numa gruta um espaço para dar luz, para fazer o parto. Sim, sem parteira, sem ninguém, tal, era José se virando. E mal isso acontece, aí ela tem que se colocar em cima do lombo de burro de novo e fugir para o Egito, porque a criança estava em perigo. Quando nós olhamos para Maria, nós nos lembramos imediatamente de uma mulher que teve esta história. Você, ai, Nossa Senhora, que linda, que maravilhosa, que doce, que se... Gente, nada disso de doce aconteceu. Aconteceu dureza o tempo todo. As poucas narrações que temos nos evangelhos sobre ela, qual é a próxima? Que lá com 12 anos, o moleque adolescente deixa ela apavorada e se esconde no templo, e os pais só descobrem depois da metade do caminho andado, que são 200 e tantos quilômetros a pé. Aí, logo em seguida, poucos anos depois, a família dele inteira declara ele louco. Lembra do texto do Evangelho, quando Jesus volta a Nazaré, toda a família dele manda ele correr atrás dele para prender ele, porque ele é louco. Imagina ela, Maria, nessa situação. E aí, este louco, 2 anos, 3 anos, fica falando uma porção de coisas aqui, e daí ela tem que acompanhar silenciosamente, e quando ela quer chegar perto dele, o que ela escuta? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Esta mulher teve uma vida que eu não espero para nenhuma das senhoras. E ela termina essa fase da vida dela ficando por baixo de uma cruz, vendo o filho dela ser acusado de ir contra o Estado. Porque a briga lá foi entre Herodes e Pilatos, né? Ele foi levado para cá, para lá, porque ele estava brigando se ele ia ser condenado como um criminoso comum ou se como um criminoso político. E, no fim, os judeus ganharam e ele foi condenado como malfeitor político e foi crucificado junto com outros 2 terroristas. Então é esta a história da Maria. Só depois vem a ressurreição. Só depois vem ela sendo mãe de toda uma comunidade. E mesmo como mãe de toda a comunidade, como Jesus confiou Maria aos cuidados de João, e João foi para a ilha de Patmos, ela o acompanhou. Ela não continuou vivendo na cidade dela, entre os dela. Ela teve que se afastar e aí sim viveu a vida mais madura e adulta e velha. Então, quando nós percebemos por nossa intuição, pela voz do anjo, a missão da nossa vida, não esperemos que essa missão seja uma vida fácil. Que esta nossa missão seja assim, ser obediente, ser certinho, e tudo, vamos arrumar a mesinha cheia de florzinhas e não sei o que e tal. A missão que o anjo traz de Deus
sempre é um desafio. A sua vida tem desafios para serem enfrentados. E enquanto você não as enfrenta, enquanto você foge deles, você ainda não está no caminho de Deus. Se sua vida até agora foi muito fácil, pense bem, escuta melhor, porque você pode estar vivendo uma alienação bem longe de Deus. Deus está perto de você, Deus está ao seu lado quando você começa a enfrentar os desafios da sua vida. Quando você não pede a Deus para lhe dar licença de fugir. Jesus chegou a pedir isso. É humano pedir esta fuga. Ele no Horto de Oliveira disse: Pai, afasta de mim esse cálice, por favor. Mas foi um momento. Depois ele retomou o caminho e seguiu o caminho dele. Não existe ressurreição sem antes enfrentar os desafios. E isto na sua vida pessoal, isto na sua família, e isto também na nação e no mundo. Se nós quisermos paz, precisamos enfrentar os desafios para construir esta paz. Em todos os níveis, desde o individual até o coletivo. E este desafio exige de nós o sim à dificuldade. O sim que tem como consequência não mais realizar os meus desejos, mas sim chegar a servir ao outro. Como em Maria, ela assume ser mãe de uma criança complicada, de uma criança difícil, de uma criança que se desenvolve para morrer numa cruz. Então, meus amigos, quando você neste momento está um pouco perdido, perdida, e acha que o mundo está andando mal, que isto, aquilo, tal, é verdade, é verdade. Mas esse mundo mal não é um mundo mal que vai vencer. Este mundo mal é apenas um momento. Que para Jesus foi 3 anos, para Maria foram 33 anos. Mas depois sim veio a ressurreição. Depois sim veio a resposta de um mundo que faz sentido, que no Evangelho se chama Reino de Deus. E ele funcionou durante um bom tempo. Depois, as forças de poder tomaram ele de volta e detoparam ele, e parece que agora estamos mais uma vez chamados a abrir mão destas soluções mágicas de poder e nos entregar de novo à pequenez, ao cuidado doloroso, para daí sim
descobrir em algum momento na nossa vida, na vida dos outros, na vida da coletividade, que existe saída, existe solução. E o fim é a ressurreição e a paz. Mesmo neste momento, onde a sociedade do mundo inteiro parece gritar pelo ódio e pela guerra. Podem gritar, podem até ter vitórias pontuais, mas no fim, o ódio e a morte não estarão na vitória. A vitória será da paz, da ressurreição. Maria nos deu o exemplo. No dia seguinte já quebraram. O que mais precisamos é que as futuras gerações consigam refletir e não apenas apertar botões. E essa reflexão precisa da fantasia. E isso começa na primeira infância. A criança precisa ter um livro na mão. E daí ver um urso, ver uma árvore, ver não sei o que, e diante disto ela vai desenvolver a fantasia dela, ou seja, a interpretação dela. Ou seja, quando ela recebe futuramente fake news, ela vai saber interpretar o que é verdade e o que não é, porque ela aprendeu isso desde os 4 meses, 5 meses. Então, muito mais do que conseguir livros, é conseguir uma mentalidade que permita que o outro pense, que o outro é o outro que realmente pode ter juízo de valores. Oremos. Senhor nosso Deus, o sacramento que recebemos cure em nós as feridas daquela culpa da qual preservastes de modo singular a concepção imaculada da bem-aventurada Virgem Maria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Mostre sua face e se compadeça de vós. Volva seu rosto para vós, vos dê a paz. Que o Senhor vos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Maria, modelo de coragem. Os santos, inclusive Maria, precisam ser exemplos. Exemplos. Ou seja, eu preciso me espelhar nesta coragem e entender que a minha vida, que as minhas dificuldades estão aí para que o caminho de Deus, a ressurreição, o reino de Deus possa cada vez mais crescer, mesmo se em algum momento eu me sinto impotente, porque o poder vem de Deus, não vem de você nem de mim. E de paz, que o Senhor nos acompanhe. Reino de Deus é no nome de Jesus.
coração pobre acolher.